Renovação das concessões. Esse é um assunto que afeta a vida de todos os brasileiros, é importante e, pela sua complexidade, ele exige atenção com uma grande antecedência, principalmente por parte de investidores, de empresas existentes, controladoras e todo mundo que de alguma forma está preocupado tanto com a qualidade dos serviços, tarifas, a vigilância, a confiabilidade e custos, né? Negócios, oportunidades. É evidente que com a mudança da política de juros, o Brasil precisa gerar oportunidades de investimentos. Então a questão toda da aplicação de poupanças, de fundações, de grandes investidores, etc., poderá ter, na renovação das concessões, uma oportunidade fantástica de aplicação adequada da poupança que o povo brasileiro puder ou esteja fazendo. Nós temos a chance de transformar cada brasileiro num acionista das empresas de serviços públicos, principalmente as empresas essenciais. Mas também nós temos que ter cuidado com a auditoria, a qualidade técnica, a condição de manutenção, padrões de serviços. Muita coisa pode ser corrigida nesse período de renovação de concessões. Eu fui presidente da Copel, diretor de operação, gerente de manutenção de usinas e acabei até me surpreendendo com certas fragilidades e certas coisas que, num momento desses, poderão ser corrigidas. Se a população, por exemplo, de União da Vitória se mobilizar, ela poderá praticamente impor ao governo federal, que lamentavelmente é o poder concedente, a construção de canais extravasores ou coisas parecidas, túneis, né, que contornem a barragem e aumentem a vazão do Rio Iguaçu, ou um canal ao longo do próprio rio, de modo a aumentar a vazão e reduzir as limitações que existem ali. Então essa união de interesses e de oportunidades tem que ser discutida. Não é simplesmente um ato administrativo que, por azar nosso, faz parte das atribuições do governo federal. A maioria desses serviços essenciais, eles deveriam ter como poder concedente o próprio Estado, ou quando muito um poder regional, um consórcio de governos ou coisa assim. Nunca numa repartição pública tão distante de nós quanto é a ANEEL, a ANP, sei lá, e outras que existem lá em Brasília. Então, gente, é o momento de discutir, é o momento de entrarmos no mérito da renovação das concessões. Elas devem ser privatizadas ou devem ser renovadas? Se forem privatizadas ou renovadas,
quais são as condições que as pessoas que usam os serviços essenciais, que dependem dos serviços essenciais, querem que sejam melhores. Aqui em Curitiba, nós temos situações ridículas, como postes cravados no meio de calçadas, inviabilizando radicalmente a mobilidade, por exemplo, de pessoas em cadeiras de rodas. Então isso tudo pode e deve ser corrigido, né? Os varais, a utilização dos postes, a transformação de linhas aéreas em linhas subterrâneas, a reurbanização inclusiva. Então, os serviços de água, luz, telecomunicações, pode até se unir, né? E fazer propostas decentes. Na França, na década de 80, eu conheci 5 grupos econômicos que se dedicavam a serviços essenciais. Então, algumas cidades tinham serviços estatizados, outras cidades tinham serviços privatizados. Se bem que na área de energia, até pela dependência de usinas nucleares, a EDF era uma empresa controlada e ainda é pelo governo federal, assim como a CNCF. Então, o mérito dessas soluções, uma avaliação minuciosa, honesta, crítica, tem que ser feita. Nós temos clubes de serviço, institutos de engenharia, clubes de engenharia, CREAs, ONGs, associações de todo tipo, partidos políticos, lideranças políticas, e inclusive teremos eleições. Então está na hora da gente pensar com profundidade o que é uma concessão de serviço público. Nós temos sempre andado atrás do prejuízo, e isso é um erro colossal. Nós importamos neuroses estrangeiras e esquecemos os nossos problemas. Então, as estradas estão subdimensionadas, os portos, nós temos uma infraestrutura precária, porque gastamos uma energia tremenda em questões que não nos dizem respeito, ou não são tão prioritárias quanto tudo o que nós precisamos para fazer um Brasil melhor. E muita coisa pode ser feita. Agora, isso tem que ser feito de forma desapaixonada, de forma inteligente, de forma objetiva. Será que nós temos competência e capacidade para agir dessa maneira? Infelizmente, a impressão que dá, inclusive lendo livros Hannah Arendt, Bertrand Russell e outros tantos que ao longo da vida a gente teve acesso, a visão do ser humano não é muito otimista. Mas, por milagre, talvez agora, com a internet, com tudo que existe por aí, nós possamos montar diálogos, né? E materializar opiniões através de blogs, de filmes artesanais. Nós não precisamos de fazer coisas sofisticadas. O fundamental é que aquilo que eu penso, você pensa, que cada um de nós tem oportunidade de perceber, seja divulgado através de Facebook, dos blogs, do sistema YouTube. Há, felizmente, uma maneira de informar, comunicar, fazer mídia até, muito diferente do que existia há 20 anos atrás, onde a gente dependia radicalmente
da mídia comercial, praticamente. Agora não. Agora nós temos como criar um padrão de discussão importante. E tem que ser um padrão desvinculado de corporativismo, de ideologias ou coisas assim. O essencial é que cada cidadão pense na qualidade do serviço de água, luz, energia, comunicação, lixo, esgoto, transporte coletivo de todos os tipos, né? Saúde, etc. E dizer o que eu preciso, qual é o padrão que a minha comunidade precisa, quais são os requisitos técnicos que nos preocupam mais, e não inventar a coisa. Para mim é fundamental que exista luz na minha casa, energia. Para mim é fundamental que a empresa de lixo recolha o lixo. Para mim é fundamental que a hora que eu queira usar o telefone ele funcione bem. E a partir dessas questões fundamentais, nós poderemos evoluir para a perfumaria, para coisas mais sofisticadas, né? Mas o essencial tem que ser discutido com objetividade, né? E a matemática nos ajuda nisso. Quais são as estatísticas, qual é a probabilidade de falha, né? Qual é o tempo de duração de uma falha, qual a frequência dessa falha, né? A estabilidade do serviço, da atenção, a regularidade. É uma coleção até de atributos matemáticos, por estatística, por análise de bancos de dados, que nos permitiriam ou permitirão fazer uma discussão proativa, objetiva, segura. E na hora que o governo federal, estadual, municipal resolver fazer editais, né, a gente tenha tudo organizado para contribuir de forma lúcida e não um reducionismo que incomoda, que é ver o pessoal só falar de tarifa. Isso é uma primariedade colossal, principalmente em áreas, como é o caso da energia elétrica, que contém barragens gigantescas, usinas nucleares, termoelétricas, linhas de alta tensão, como é o caso do transporte aéreo, onde eu quero entrar num avião com segurança, quero chegar no aeroporto e ser bem atendido. Uma rodoviária tem que ter acessibilidade, conforto. Então tudo isso precisa ser discutido e tudo isso é, vamos dizer assim, resultado de concessões ou permissões. Quer dizer, o que era por atribuição da União, do Estado e do município é delegado através de editais a empresas privadas ou públicas para que seja explorado a favor do povo. Infelizmente, a sensação que a gente tem é que aconteceu o contrário. O Brasil, naquela fase de desespero, de falência em que viveu na década de 80, início da década de 90, foi obrigado a se desfazer de ativos sem muita preocupação técnica. Agora é diferente. Nós podemos mudar o enfoque, mudar toda essa lógica de avaliação dos sistemas de privatização e ficar alertas com os famosos agentes, com a manifestação de grupos organizados que veem nisso tudo apenas como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se de um lado existem os investidores, aqueles que querem ganhar, faturar, do outro lado existe
o usuário do serviço público, povo brasileiro. Nós não podemos regredir, nós não podemos desperdiçar. Né? Quando eu falo regredir, falo de épocas antigas, em que o sistema era pulverizado, em que os racionamentos eram gigantescos e que fez o Brasil ficar para trás quase um século em relação a outros que mais espertamente fizeram suas indústrias e suas empresas com a dimensão em que elas deveriam ter. Então agora nós temos que ser, é uma demonstração de patriotismo, de amor ao Brasil, cuidar disso, né, com profundidade. O serviço essencial é aquele que nós precisamos para viver. E quanto melhor for o serviço essencial, melhor para todos nós. Tarifas. A tarifa é cara porque ela é entupida de encargos, impostos, taxas. Quer dizer, o governo querendo, ele reduz a metade, por exemplo, a tarifa de energia elétrica. É só tirar os impostos só de ICM, ICMS, a carga é em torno de 40%. Então é uma conversa fiada essa de dizer que vai privatizar, como a gente já ouviu, para reduzir tarifas. O governo querendo reduz em um mês. Não reduz porque precisa desse dinheiro. E também vamos ponderar, energia não deve ser desperdiçada. Tudo que é barato pode vir a ser mal usado. E energia é uma questão poluente, é uma questão, o mau uso da energia é algo que prejudica a sociedade como um todo, porque, é lógico, ela tem que sair de algum lugar, vai ser consumida, e como diz a termodinâmica, todas essas transformações geram calor e, dependendo do processo, vão gerar gases, ruídos, etc. Então, a utilização, né, de insumos estratégicos, de energia entre elas, tem que ser analisada sob diversos aspectos. Nós não podemos simplesmente optar por reduzir custos. Tudo bem, se o Brasil quer continuar exportando alumínio, por exemplo, tem que baixar ao máximo o custo da energia elétrica, porque nós estaremos exportando na forma de lingotes energia, né? Lingotes de alumínio, de aço, sei lá o que. Agora, se nós quisermos, em vez de exportar minério, lingotes ou coisa assim, exportar o produto acabado, então a indústria que manipular esse minério brasileiro e transformar isso em avião, em ônibus, em carro, né, partindo do minério até o último padrão de aplicação na montagem, ela tem que ter, para ela até é um caso de interesse nacional que ela tenha energia barata e outros insumos ao menor custo possível, porque o Brasil precisa de energia, precisa crescer, precisa de divisas, precisa recuperar um tempo perdido há muito tempo. Então, vamos pensar na renovação das concessões, algo que vem dentro de pouco tempo, quer dizer, até 2014 teremos um volume grande de renovação, principalmente no setor elétrico, de mudanças. Então, estejamos preparados para isso, para não sermos, como a gente tem notado, surpreendidos por decisões de gabinete, em audiências públicas depois que não servem para nada,
porque ela não tem poder deliberativo, e ver que entre a publicação do edital e a abertura de propostas, os proponentes têm 1 mês ou 2 para colocar o que vão fazer, de uma certa forma, inviabilizando a participação e a discussão do edital, que é onde de fato aparece aquilo que nos afeta. Então vamos trabalhar para que isso não aconteça e sim, que tenhamos no final, na conclusão dessa etapa de concessões e no início da próxima, uma mudança positiva, honesta, séria e de interesse do povo brasileiro.